Os municípios estão falindo. Mas será que este é o fim do mundo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Com o fim dos repasses de verbas da União para os municípios, a maioria das cidades brasileiras, especialmente as de menor porte, estão à beira da falência. A atual gestão do governo federal está em uma cruzada para extorquir cada vez mais o cidadão, e como a voracidade do Leviatã só aumenta, nem isso tem bastado. Estão tirando recursos de tudo e de todos para concentrar na principal cabeça do monstro que assola a nossa sociedade, o governo encastelado em Brasília. É o sistema em prol de si. É o parasita se tornando maior do que o hospedeiro. Sim, meu querido Brazuca, aqui já tem um tempo em que o carrapato ficou maior do que o boi. Uma das medidas do governo federal para conseguir mais dinheiro foi simplesmente deixar de passar recursos aos municípios, como prevê o Pacto Federativo firmado entre os 3 níveis da administração pública, sendo eles federal, estadual e municipal. Como no Brasil a maioria dos recursos vão direto à União, ficando basicamente ICMS e multas de trânsito para os estados e ISS e IPTU aos municípios. Na imensa maioria dos municípios brasileiros a conta simplesmente não fecha. São prefeituras e mais prefeituras inchadas com aquele nosso conhecido cabidaço de empregos, cargos de confiança, diárias e prêmios distribuídos em secretarias, autarquias, contratos, serviços monopolistas e obras superfaturadas. Uma verdadeira festa. Tudo feito para garantir o estado de bem-estar social de políticos e burocratas de alto escalão, que vivem em um Brasil paralelo, um mundo de Bob, no qual tudo é bonito e feliz. O dinheiro cai na conta por mágica e as facilidades só aumentam. Mas de novo cabe salientar, cada uma dessas prefeituras apenas obedeceu aos incentivos a que estão expostas. Se o governo federal banca, então qual a preocupação de manter qualquer nível de austeridade? Se o Papai Estado vai me patrocinar, os incentivos estão voltados para a gastança indiscriminada. Então, o inchaço de prefeituras Brasil afora não é culpa direta de políticos, é apenas o funcionamento normal do sistema. É justamente para isso que ele está desenhado. Assim, novamente emerge o mito do Leviatã para explicar esse mecanismo monstruoso de pilhagem da sociedade. O dragão tem fome e sua voracidade cresce cada vez mais. Mas enfim, e se a prefeitura realmente quebrar, o que será que pode acontecer? Será o Ancapistão? Obviamente não. Todos os incentivos continuam de pé. O ente centralizado do governo federal continua operando, e na verdade pode ser até pior, por poder aumentar a concentração de poder em Brasília. Já nas cidades, podem acontecer coisas que favorecem o livre mercado, mas por outro lado, serviços municipais deixariam de ser executados, o que causaria externalidades negativas. Eu sei, fica difícil de visualizar essas coisas, portanto vamos a alguns exemplos. No caso de falência das prefeituras, fiscais do meio ambiente, da vigilância sanitária e da Secretaria de Finanças deixariam de incomodar empreendedores locais, dando mais liberdade à própria sociedade para premiar os que oferecem os melhores produtos e serviços. Acho que ninguém sentirá falta dessa gente. Mas, por outro lado, serviços essenciais que a prefeitura presta à urbanidade deixariam de ser oferecidos, como coleta de lixo e limpeza de espaços públicos em vias e praças. Basicamente, em uma semana começariam os problemas, e em um mês o caos estaria espalhado pela cidade. Parasitas, roedores e doenças graçariam entre os moradores. Sujeira, amontoados de lixo, mato e feiura seria a paisagem base da área urbana. Então, em uma situação dessa, como sobreviver? Bem, antes que achem que aqui agora virou um canal sobrevivencialista, nossa intenção não é te dar dicas de como lidar com o cenário base, mas analisar organizações sociais para viver a parte desse sistema que experimenta seu declínio e, na verdade, já se vê falido. No caso, a solução que se vislumbra é de condomínios privados autônomos. Os clientes desse tipo de solução urbanística, à medida que condomínios privados garantem aos seus moradores serviços de abastecimento de água, tratamento e destinação de esgotos, coleta, reciclagem e destinação de lixo, acessos, fornecimento de energia elétrica e telecomunicações. Além do benefício da descentralização, nessa organização social o morador não é visto como cidadão, mas como cliente. Justamente o que não acontece hoje em dia, já que os incentivos estão trocados. Enquanto a prefeitura quer arrecadar cada vez mais dinheiro para beneficiar políticos e burocratas de alto escalão, contando com uma fonte inesgotável de recursos auferidos via coerção, um condomínio privado que parta para esse caminho criará um desincentivo na atração de moradores, o que, a curto prazo, pode causar insatisfação geral. No médio prazo, causaria desocupação e desvalorização dos imóveis, podendo culminar na falência do empreendimento.
Então, novamente o que está por trás desse fenômeno é a possibilidade de secessão. À medida que pessoas podem simplesmente abandonar o local e deixar de fazer negócios com a administração urbana, os incentivos se alinham e todos saem ganhando. Nesse sentido, a descentralização, na forma de pulverização da ocupação humana em pequenos condomínios privados, pode ser uma solução que ruma no sentido do anarcocapitalismo. Note que essa constatação não é ideológica. Não há uma torcida ou desejo que a coisa aconteça desse modo. Simplesmente é o que está acontecendo devido aos próprios incentivos envolvidos e como as pessoas reagem a isso. Numa configuração de falência das prefeituras municipais, estarão tanto mais seguros os que já vivem em condomínios privados, quanto mais autônomos forem estes. Em um ambiente de informação barata e abundante, é normal que cresça a customização de soluções para cada indivíduo. Essa lógica pode ser expandida para o serviço de morar, assim, dando cada vez mais força para pequenos condomínios privados que atendam nichos de mercado. E não só por faixa de renda como se entende hoje em dia. Condomínios privados podem se especializar e suprir demandas por privacidade e segurança de maneira diferenciada, ou demandas de acesso ao mar ou a rios para a navegação. As demandas por energia elétrica por fontes diferenciadas e mais confiáveis, como a nuclear. Há demandas por mais contato com a natureza. Enfim, cada empreendimento urbano acaba naturalmente oferecendo serviços diferenciados que serão buscados por seus clientes. São apenas as leis de livre mercado agindo, o livre-arbítrio se concretizando e as relações humanas se estreitando. Tudo belo e moral. E você que se interessou, para continuar nesse assunto, veja o vídeo Condomínios Privados. Sua liberdade começa aqui. O link segue na descrição. O mais importante disso tudo é você entender o contexto, o que poderá acontecer e estar preparado para o futuro, seja iminente ou de longo prazo. A queda do Estado irá acontecer e terá duras perdas a todos. Cabe você se precaver disso. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado.